Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos abrir então o nosso estudo da noite de hoje, começando lendo uma página do livro Gotas de Esperança de Lorival Lopes, que fala assim: Você é insubstituível perante Deus. Não há ninguém em todo o universo igual a você. Deus trata você de maneira única, atendendo às suas necessidades. Você também tem responsabilidades definidas perante Deus. Só você sabe como é o seu relacionamento com Ele. Valorize o maravilhoso encontro entre a sua realidade profunda e Deus dentro de você. O seu Deus não é o mesmo Deus de ninguém. É um Deus especial. Traz-lhe uma paz também especial. Por nada deste mundo substitua o Deus que atua no seu coração. Olha, gente, tudo a ver com o que a gente vai ouvir hoje, né? Tão bom saber que nós somos únicos, que nós somos filhos de Deus, né? Cada um aqui é especial para Ele. Então, vamos fechar os nossos olhos, sentir essa paz de nossos corações. Hoje é um dia de festa, né? Mas a gente tem que acerenar o nosso coração para que a gente possa abrir, né, o leque de conhecimento, de troca, de exemplificação. Tantas coisas, né, que o nosso mestre Jesus trouxe para nós, que essa doutrina maravilhosa nos esclarece, nos acalma, coloca a gente para cima, né? É uma doutrina que bota a gente para cima. Então, Senhor, é com gratidão que estamos aqui e pedimos a assessoria da espiritualidade dessa casa, que sempre nos acolhe, que nos carrega no colo, que tenhamos uma noite maravilhosa de estudo, que o nosso querido Assis, que veio com tanto carinho aqui falar sobre um tema delicado, mas muito importante para nós, né? Que ele possa ser inspirado, amparado. E assim, damos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Boa noite. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. Antes do nosso tema propriamente, né? Que obra, né? Eu falo que a capa do livro, ela diz 1% da obra. E essa capa, né, é um grande convite, né? Para a gente estar sempre caminhando em direção ao nosso próprio, né, progresso e ter, né, essa casa aqui para a gente aprender, para a gente trocar experiências. É algo assim maravilhoso, né? 100 anos. E ter, né, aqui no plano material, o nosso irmão Luiz, né, como esse instrumento aí para que essa obra pudesse vir, né, tocar, né, as nossas almas. E eu retirei aqui uma frase que eu gostei muito, né, e tem muito a ver com o nosso tema. O futuro é uma luz. Vocês já viram o tema de hoje? Viver é a melhor escolha. Quantas pessoas pensam em retirar a sua própria vida corpórea? Bilhões, né? Trilhões de pessoas. Que não conseguem visualizar esse futuro. O futuro, gente, é daqui a um segundo.
E se não tivermos encarnados, estaremos no mundo espiritual, mas de uma forma natural, na forma da nossa programação reencarnatória. O Espiritismo afirma isso, Emmanuel afirmou isso em toda a obra do nosso Chico Xavier, André Luiz e tantos outros benfeitores. E por que de vez em quando, pode ter alguém hoje aqui, que pense isso, ou algum espírito, eu penso em retirar a minha própria vida? O que é a vida, vocês sabem? Os benfeitores espirituais falam que a vida é o maior presente de Deus. Como é que eu vou tirar a minha vida? Falando desse momento, tirar essa minha encarnação corpórea. A troco de quê? Eu já tirei o laço da minha vida? Eu já tirei o papel? Eu já abri esse presente? Eu falei aqui da outra vez, né? Que a minha mãe desencarnou no dia 31 de dezembro. E olha que coisa interessante. Vários tios meus falaram assim: estamos mais próximos. Agora temos intimidade. Aí alguém pode pensar, né? Será que a minha mãe era empecilho para isso? Não. A minha mãe era muito preocupada em magoar as pessoas. Então ela fala assim: ó com o seu tio, não fala isso não. Ó com a sua tia, também não fala aquilo não. Ela tinha essa preocupação extrema, que não é qualidade, tá, gente? É um vício de comportamento. E isso atrapalhava a intimidade. Então, só para a gente perceber que desencarne, a pessoa morrer fisicamente e também desencarnar, não é nada ruim. Porque novas experiências surgem. Muitas coisas boas acontecem também. A saudade existe, às vezes aquela pontinha, né, de tristeza também, pela falta, mas geram muitas coisas boas. E aí, por que algum de nós aqui, dos dois planos da vida, pensa: eu vou tirar a minha vida? Por quê? Para quê? É o livro, né? O futuro é uma luz. Por que eu vou criar sombra? É culpa do nosso antigo e velho amigo obsessor? A responsabilidade é nossa. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos os nossos maiores sabotadores. E a doutrina espírita é uma doutrina de vida, de viver. Viver é a melhor escolha. Escolhemos estar aqui, né? Tem gente que ainda pensa que não, né? Escolhemos estar nessa encarnação, na Terra, na família, com variadas pessoas, amigos, inimigos. Escolhemos. Será que pode ter alguém que não tenha escolhido? Pode. E pode. A reencarnação compulsória. Foi forçado a voltar. Por quê? Depois de tanto tempo adiando, chega uma hora que ele fala: agora você precisa ir. Mas é para a gente ficar mal? É para nossa infelicidade? Não, é para nossa felicidade. É para o nosso progresso. Mas você veio forçar. E aí as pessoas às vezes ficam com dúvida. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma doença muito grave, muito crônica, pode ser um desses espíritos? Pode. Porque ele complicou a evolução dele. E aí, nessa de ter que voltar,
alguma deformação, alguma doença maior. Mas nós estamos aqui. Será que a gente já está vivendo? O maior psicanalista alemão, Erich Fromm, quem nunca leu os livros dele, leia, são aulas, né? Ele dizia: o homem está apenas existindo. Será que nós estamos nesse nível? Todo mundo aqui vai no banheiro, né, gente? Ou então aquela pessoa que já tem a deficiência, que está na cama, né? Ela faz ali mesmo. Mas a grosso modo, todo mundo vai ao banheiro. Todo mundo bebe água. Todo mundo faz sexo. Tem gente que diz que não, né? Mas todo mundo faz sexo. Não é isso? Isso é existir. Será que nós estamos vivendo? Como dizia Celina Pinto, destilando cada momento. Estamos na palestra espírita. Tem gente com pensamento: o que eu vou jantar hoje, hein? Né? O pensamento tem que estar aqui. Destilar esse momento, aproveitar esse momento. Tem pessoas que ficam sentadas aqui no salão de palestra incomodados, pode ser uma questão pessoal, ansiedade. Respira profundamente, traz uma aguinha, bebe água. Tem gente que sente muito sono na palestra, né? Procura levantar um pouquinho, aproveita esse momento. Casa espírita não foi feita para dormir. Casa espírita não foi feita para a gente estar aqui no salão insatisfeito, inquieto. Então, se eu sinto sede, eu já trago a minha aguinha, né? Eu pego ali um copo de água. Se eu estou com sono, eu lavo meu rosto. Porque é para aproveitar esse momento. Isso é viver. Curtir a sua família, amar a sua família, ter um amor, ter amigos. Amigos são joias raras. Quem não tem, faça um amigo. Cante, dance, brinque, faça caridade. Outro dia eu fui palestrar num centro de Umbanda e um guia falou comigo. Gente, foi uma coisa tão inusitada que eu nunca tinha visto um guia falar daquele jeito. E, né, era um guia, vamos dizer assim, né, feminino, né? É um espírito, mas com aquele trejeito assim, de mulher, né? Mas é um espírito. E ela falou para mim: o senhor amou. Gente, eu nunca tinha ouvido isso. Aí eu falei: eu amei. O senhor amou. Eu falei: que bom, né? Mas por que não continuou naquela relação? Eu falei: sei. A pessoa falou que não queria compromisso. E a gente chegou ao pé, somos amigos, mas, né, a relação acabou. Mas ela ama também você. Aí eu falei: por que você não volta? Aí eu falei: eu já tentei. Mas tenta de novo. Aí chamou uma outra moça do lado: a senhora nunca amou. Amor tomou um susto. Uma mulher que tem uma certa idade, né? Aí ela a senhora sempre quer 40%. Olha o filho. Como é que é isso? A senhora quer sempre algo a mais. E muitas vezes ainda quer dinheiro. Olha, relação não é dinheiro. Gente, é uma visão de um espírito. Mas aí eu fui analisar aquela relação que eu tive, né? Com aquela pessoa, né? Com aquela mulher. Era uma relação muito boa mesmo. De muita intimidade, de muita troca, né? De muito diálogo. E, claro, né, gente? Claro que sempre tem a parte sexual, né? A gente não vai fugir disso. Mas é uma relação muito, muito boa mesmo. Mas ela foi morar em outro estado, né? Então, né? Toda essa situação a gente terminou. Mas é um convite para a gente amar. O espírito pode estar até enganado, de repente eu enganei, né? Mas é um convite para amar. A melhor história para a gente aprender a amar é de Francisco de Assis.
Francisco e Clara. A Clara chamava ele de pai. Mesmo ela ainda tendo a busca pelo sexo, ela já chamava ele de pai. E Francisco só passava para ela a importância do diálogo, da amizade e do amor. Se todas as famílias vivenciassem isso, se as nossas relações fossem pautadas nisso, alguém iria querer se matar? Não, né? E as pessoas tentam. E algumas conseguem. É o pior ato que a gente pode fazer. Contra nós mesmos. Que vai se equiparar a um ato tão negativo quando a gente retira a vida de uma outra pessoa. Viver é a melhor escolha. Morrer é uma consequência da vida. Morrer, falando, né? Fisicamente. Porque ninguém aqui morre. Vocês lembram aqui da mensagem que a nossa irmã leu? Somos insubstituíveis. Somos únicos. Somos teclas importantíssimas em todo o cosmos. E como dizia o Emmanuel, mentor do Chico, somos pérolas preciosas para Deus. Nós é que maldamos ou achamos, né? Fulano está fazendo algo tão ruim, né? Fulano não presta. Olha a frase que a gente usa, né? Para Deus não tem isso, né? Mas ele entende que é um espírito, né? Que um de seus filhos está num nível e o outro está em outro. Mas o amor não muda. O amor de Deus é o mesmo. O que muda é a sua evolução, seu amigo. Quando a pessoa percebe que ela matou o corpo e não se matou. Olha o drama. O que Dona Ivone Pereira do Amaral nos conta, relata nas suas obras. Eu me matei por causa de uma dívida financeira. Eu me matei por causa de um problema conjugal. Eu me matei por algo que eu não aceitava na minha vida. Dei um corpo. Continuo vivo. Tem gente que tem essa percepção rápida. E o drama é muito grande. Mas Deus é tão bom, né? Deus é tão misericordioso que dá novas oportunidades. E o amparo espiritual vem. Dizendo naquelas palavras de Jesus: levanta! Levanta e anda! Porque você está vivo. Eu já ouvi milhares de clientes espíritas em um processo terapêutico e vários, não foi um, mas tem dramas maiores. Quando a pessoa, né, tem um impulso de se jogar de um prédio. Claro que não é tão alto, né? Senão ele iria morrer propriamente, fisicamente. E a pessoa se jogou. Está viva no corpo, ou está vivo sem os movimentos mais. As pernas. Pode estar paraplégico. Voltamos a falar, a troco de quê? Conseguiu resolver aquele problema, aquela dor, aquela situação? Não, piorou. A gente compreende que a dor maltrata, muitas vezes. Mas a gente tem que raciocinar. Vai melhorar? Vai suavizar? Ou
Então, o estado material, ele fica pior. Né? A nível espiritual, o espírito não volta para trás. Mas o estado material fica pior. Falta auto-amor. Falta autoestima. Quem é a pessoa mais importante da vida? Você. Cada um de nós é a pessoa mais importante da sua própria vida. Nós aí você cuida do outro, né? Ah, meu netinho, tão bonitinho. Ah, minha filha. Né? Ah, a casa espírita. Ah, o meu cliente. Ah, não sei quem mais. Você. Ah, mas então é para ser egoísta? É para ser egocêntrico? Não! Mas na sua vida, você é a pessoa mais importante. Então você precisa se amar. Nem que você empate, né? 50% para mim e 50% para ela. Mas se eu diminuir a minha porcentagem, não vai dar certo. Aí a gente às vezes quer se comparar com Bezerra de Menezes. Imagina isso. Gente, Bezerra é um espírito superior. Ele pode ajudar a multidão. Ele vai continuar bem. Nós não temos essa capacidade ainda. Mas tem gente que quer bancar um missionário de tantas e tantas formas. E não dá certo. Então, é via de mão dupla. Como o próprio Jesus falou. Né? Você precisa se amar e amar o seu próximo. Tem que ter limite. Todo espírita que saiu desse limite terminou mal. Desequilibrado, neurótico, psicótico e alguns desencarnaram de forma muito mal. E não tiraram a sua própria vida, mas o estado que chegou foi muito. Cada um aqui tem praticado esse auto-amor? Tem praticado a autoestima? Não é ruim, não é orgulho, não é pecado, como tem gente que tem na cabeça, né? Pecado, né? Falar, eu me amo. E preciso me amar muito, muito, muito mais. Eu admiro muitos espíritas até chegaram aos 80 anos, 90, 100 anos, sem doença física. Gente, isso não é só resultado do organismo. Isso é resultado de auto-amor, de autoestima, de autocuidado. Eu tenho um amigo que está com 86 anos. Você olha para ele e você vê a paz. O senhor tem alguma doença? E ele, não, meu filho, tenho doença nenhuma. Vai a médico religiosamente. Escape, não tem doença nenhuma. E a paz daquele homem. Ele namora a esposa até hoje, né? A esposa dele até hoje, namora ela desde 13 anos de idade. Ela fala assim, Carlinhos, nunca brigou, nunca levantou a voz, nunca. Ele fala que eu estou à frente dele, eu fico indo, né? Gente, isso é um avanço espiritual tremendo. Não se abala. Aí ele fala assim, eu me abalo. Eu falei, como? Eu me abalo. Só que eu não consigo dominar. Ele não me dominar. Você vai olhar para ele e vai achar que ele está na tremenda paz. Ele fala que por dentro é aquele vulcão, né? Ele não consegue se autodominar. Gente, é esse que é o espiritismo. Não é o fulano é palestrante. O fulano é médico. O
se dá bem com ele, é pastor, né? E ele conversa sobre a Bíblia de forma geral e parece, né? Que nem é espírito, vocês sabem que é, que tem umas críticas por aí. E ele se dá tão bem. E receber doação da igreja, por cento lá que ele faz parte. Quem consegue isso? Raríssimas pessoas. Aí imagina, a gente com tantas missões aqui na Terra, aí você vai seguir uma voz, ou um pensamento, ou um convite a tirar a sua própria vida. O espetáculo da vida está aí. E eu vou me retirar desse show porque alguma coisa na minha vida não vai bem. Joana de Ângeles nos fala, né? A psicoterapeuta espiritual. É um desafio e uma solução. O desafio está na nossa vida, pode ser ele qual for. Que a gente ainda chama de dor, né? É o desafio. E você pode e deve criar a solução. Alguém encontrou a solução aqui na Casa Espírita prontinha para o seu desafio? Não, né? Senão, a gente pode até pedir aqui a cara, a gente bota aqui no caldeirão, né? Fica, né? Mexendo e vamos ver se sai uma solução. É assim o espiritismo? Não. Quando as pessoas falam assim, poxa, eu queria consultar um espírito. Na minha visão, mediante um espírita, não tem muito problema. Eu falo, tá bom, mas pra quê? Para ele me dar uma solução. Né? Isso é o espiritismo. Então, se eu quero essa solução vinda de um espírito, sabe lá se ele tem a solução, a gente sabe que tem religiões, principalmente as afro-brasileiras, que você vai ter acesso direto ao espírito. Se ele vai te dar a solução ou não, é outra coisa, né? Mas ele está lá. Então, se eu prefiro esse tipo de nível espiritual, religião, eu sou livre. Eu vou lá na Umbanda, né? Eu vou lá no Candomblé e eu vou ter esse tipo de assessoria. Não é ruim, né? Mas só não é espiritismo. Aí as pessoas querem mudar o centro espírita para se moldar ao seu pensamento. Aí não pode. Mas você quer consultar o espírito? Agora. Gente, nós somos coordenados por espírito. Um livro espírita, consulta o espírito. Outro livro espírita, consulta um espírito. Outro livro espírita, consulta um espírito. Por que tem gente que fala que não é igual? Porque o nosso pensamento é arcaico. A gente quer o médium ali na nossa frente, né? Uns ainda falam, né? Mediunizado, incorporado, outros falam, né? Promovendo a comunicação espiritual, e que ele fale algo direto para o meu desafio, né? Para mim. Pode ser maravilhoso ele falar alguma coisa para mim, né? Mas solução prontinha, direcionada, não vai dar. A solução já está em nós. A gente precisa entender essas coisas. Leva tempo às vezes? Tem, né? Às vezes leva tempo, né? A gente cansa, a gente chora, a gente sofre. Às vezes é um tempo mediano e às vezes é rápido. O problema é que você não está se ouvindo. Você está ouvindo do externo. Se mate agora. Se jogue agora desse prédio. Se jogue na frente do carro. A gente já ouviu isso? Se eu não ouvi diretamente, ouvi relatos de outras pessoas. E por que a gente não ouve?
Vamos nos condicionar ao positivo. Divaldo Pereira Franco, um dos maiores espíritas que eu conheci, não só como espírita atuando e também na sua intimidade, o Divaldo desencarnou com uma lamentação. A irmã dele foi para a suicídio. Toda a vida do Divaldo, toda a mensagem de amor que ele trouxe, não conseguiu tocar a família. Ela se matou. Olha como as pessoas, elas são diferentes. O Espiritismo fala que nós somos individualidades. Nós não somos iguais. Tem gente que deixou de se matar porque ouviu o Divaldo Franco. Vocês lembram daquela senhora lá na UERJ? Ela foi para a UERJ, sabe que tem um alto índice, né, na UERJ, né, de suicídio. Uma senhora foi lá para a UERJ para se matar. Quando ela chega lá, ela ouve uma voz. Divaldo estava palestrando. E ela vai lá para o salão, né, naquela concha acústica, né, lá da UERJ, e ela fica lá vidrada naquelas palavras. Quando o Divaldo acaba de falar, ela vai até ele, abraça e fala assim: o senhor me salvou. Eu ia me matar hoje aqui na UERJ. Trouxe tesoura, trouxe faca, trouxe chumbinho. O que eu conseguisse, eu iria utilizar. A partir de hoje, eu escolhi viver. Como é que eu vou fazer crítica a um homem desse, gente? Que saía de lá da Bahia, sem saber que iria encontrar uma senhora que estava ali para se matar. Ele podia ter a falha que fosse. Só isso, só esse ato salvou uma vida. Mas é aquela salvação mágica? Não! A pessoa teve que ir lá, que ouvir a palavra, assimilar, e ela decidiu que não ia se matar, não foi? Mas ele foi o instrumento. Os espíritos utilizavam a voz do nosso querido Divaldo. Utilizavam ele como médium para isso. Para despertar esse valor da vida, a importância do viver. E o Divaldo falava assim para a gente: não salva o mundo, não. Tira esse pensamento de querer ajudar todo mundo. Salve esse momento. Aproveite esse momento. Toque a vida de alguém agora. A gente não vai salvar o mundo. E quem sabe naquela palestra ele tocou aquela senhora, né, que iria se matar. O suicida, ou aquele que tenta o suicídio, na verdade, gente, ele não quer matar a vida. Ele não quer se matar propriamente. Tem gente que pergunta: não. Ele quer matar alguma coisa que está atrapalhando a vida dele. Ou que ele não consegue lidar. E a gente tem que ter cuidado atualmente, né? Porque tudo é preconceito, né? Então, eu já ouvi companheiros que, após a tentativa, né, do suicídio, da pessoa falar assim: a pessoa, olha só, ela já tinha essa consciência, eu estou homossexual, mas eu não aceito. Olha, a pessoa percebe, né, que ela tem essa atração pelo próprio sexo, né, vamos dizer assim, né? Mas ela não aceita, lá no fundo ela não aceita.
E aí ela tenta se matar. Resolveu o problema? A não aceitação está em nós. Tem gente que não aceita ser pobre. Ou melhor, né, estar pobre. E para quem ainda, né, se engana, tem gente que vai, vamos dizer assim, né, vai desencarnar em um estado financeiro de pobre. Porque não vai ser rico. E muita gente perguntou por quê? Mas por que o fulano ele não consegue? Gente, é fácil ser rico? Aí a pessoa fala assim, fulano é rico. Não sabe da vida da pessoa. Né? Eu tenho um cliente que ele é bilionário. Tem gente que... como é que... Gente, lá nos anos 70, o homem era pobre de maré de si, pegava trem lotado. Hoje é bilionário. É. Foi suor. Foi competência. Foi construção. Então, se hoje você está desequilibrado, faz parte da sua evolução. Aí olha, mas o fulano é equilibrado. É o fulano. Você ainda vive o seu desequilíbrio e pode superar. Mas o primeiro passo para superar é a autoaceitação. Aceite que está desequilibrado. O médico passa remédio e você não toma. Como é que é isso? Remédio é para nós, gente. Já tem hoje remédio para árvore, já tem hoje remédio para o animal, já tem hoje remédio para planta, mas tem remédio para nós que estamos humanos. Eu não gosto de tomar remédio. Quem gosta? Eu não gosto, mas eu tomo. Se eu preciso para a minha doença ou para a minha deficiência, eu tomo o remédio. É que nem esquece política. Saiu a tal vacina. Se é boa, se não é, se faz efeito, se não faz. Não tem que tomar a vacina? Tome a vacina. Porque está gerando isso, gerando aquilo. A gente fala coisa que a gente nem sabe. Você é químico? Aí a pessoa fala, não. Você é biólogo? Não. Então, você é médico? Não. Então, de onde é que você tirou isso? Aí leva para o lado político. Aí começa aquela farra, né, que a gente já sabe, né? Então, é vacina? É remédio? É medicamento? É para a dor que você tem? É para a doença que você tem? Tome essa medicação. E se esforce para se equilibrar. Quantas pessoas que nós conhecemos aqui na Casa Espírita e chegaram aqui em um estado deplorável, hoje vivem uma vida equilibrada? Eu conheço várias. Inúmeras pessoas. Mas eu conheço pessoas que estão há anos na Casa Espírita e parece, tá? Parece que está pior. Né? A gente sabe que o espírito não volta para trás, mas parece que a pessoa piorou. Parece que nada entrou na mente da pessoa, no coração da pessoa. Viver é fácil. Eu não concordo com isso, não. Viver é fácil. Já dizia o Emmanuel, né? Conviver é que é difícil. Então, para a gente melhorar a nossa convivência, nós precisamos viver bem. Outro dia uma companheira falava assim, para uma outra companheira, você faz academia, você faz caminhada? Aí a pessoa, não. Aí ela falou assim, então faça pelo menos alongamento, que ajuda muito, né, nessa parte corporal. Gente, é isso aí. Se eu ainda não tenho energia ou pique para fazer caminhada ou para fazer academia, que são ótimas, né, para a saúde, eu faço pelo menos alongamento.
né? Das minhas pernas, dos meus braços, do meu corpo. Já ajuda, mas tem gente que não faz nada. Se eu estou acima do peso, mesmo que eu não faça uma dieta rígida, eu começo a diminuir. Eu começo a fazer jejum, né? Eu vou levantar, exemplo, 8 horas da manhã e eu vou ficar sem me alimentar até tal hora. Isso é bom? Maravilhoso. Claro, se tiver alguns casos de doença, né, com muita baixa de açúcar, né, ou de muito açúcar no sangue, a gente tem que consultar o médico. Se não for nesses casos, pode ficar numa boa. E aí vem a parte emocional. Tem gente que foge. Terapia. Terapia é coisa para maluco, né? Gente, as pessoas não sabem o que é uma terapia. Escolhe a linha terapêutica e o terapeuta que você quer. Para quem pode, né? Você escolhe e paga. Quando você depende do seu plano lá de saúde ou da área pública, aí não tem escolha. Mas quando a pessoa pode fazer uma terapia na qual ela escolhe o terapeuta que ela tem uma certa afinidade ou que ela confie e a linha terapêutica. Acabou. Que mal tem? É bem. Só que isso não é espiritismo, gente. Isso é ciência. É fora da casa espírita. Mas como ajuda ao nosso espírito? E nós, espíritas, cuidar diretamente do nosso espírito. O que fazemos aqui na casa espírita para o nosso espírito? Eu tomo passe toda segunda-feira. Precisa? Tomo água frutificada toda segunda-feira. Quero estar sempre na desobsessão. Peço prece o tempo todo. Isso não é ser espírita. Passou lá do portãozinho da casa para dentro, já está sendo tratado. Apertou a mão de algum amigo, abraçou, ouviu a palestra, ouviu um estudo da casa. Tudo isso é tratamento. Trouxe 1 quilo de alimento, né, para a cesta básica. Isso já é tratamento. Puxa, mas doutor, eu posso doar 1 quilinho. Traga. E eu posso doar 50 centavos. Traga. E eu posso doar o meu tempo. Doe. Esse é o espiritismo. Leitura. Olha que amigo nosso, né? O livro. Então, às vezes, na alta madrugada, quem já passou por isso, né? Aquela ideia, por que você não se mata? Acaba logo com isso. Ele ainda fala assim, às vezes, quando é um espírito, né? E é menos sofrimento, olha. Gente, às vezes não tem espírito nenhum. Não. É você. É a sua fraqueza. É o seu inimigo interior. Viver é fácil, diz o nosso amigo Alquindar Oliveira, palestrante espírita lá de São Paulo. Nós é que complicamos. Sementinha de mostarda, né? Todo dia estou lá com a minha sementinha. Pouca fé, pouco amor, pouca luz, pouco perdão, pouco alimento material, pouco dinheiro. Mas se eu souber aproveitar tudo isso, eu vou crescendo. Eu queria ter muita fé. Eu queria ter muito equilíbrio. Eu queria ter muito dinheiro. Eu queria ter muita comida na minha casa. A gente fala, né?
Para quem nunca teve, né, nada disso, será que a gente iria saber lidar com isso já? Eu digo que espírita, tá? É uma comparação grosseira. Às vezes é tipo artista. Já viram isso? Artista tem aquele auge, né? Depois não some. Eu conheço vários espíritas que sumiram. Por quê? Porque não tiveram estômago para continuar. E nem tiveram coração para continuar. Como palestrante, como médium, como dirigente de casa espírita, sumiram. Então, às vezes, a gente quer, né? Ah, eu quero. Eu que? Você não ia saber lidar. Então, às vezes, você tem mesmo aquele carro velho, né? Você deve no Mastercard, né? Você tem aquela sogra lá, problema. Você tem o filho doente, né? Você ainda tem os seus desequilíbrios. Essa é a sua vida hoje. Agradeça por isso. Eu sou grato. Não tem ninguém igual a mim. Eu sou único. Eu sou grato. Por tudo aquilo que eu já conquistei, que eu amo, que eu amei, que me faz uma pessoa, muitas das vezes, alegre, mas por tudo aquilo também que deixou uma marquinha, né, de sofrimento. Ser grato. Ex-suicida. Entre nós, aqui na Terra. Aprendendo a amar, a se consertar, a se compreender, a viver. Olha o pai daquele menininho, né, do Borel, né? Uma criança, né, que foi morta de forma estúpida, né? O pai dele hoje, a gente sabe que não é fácil, mas na política, com uma outra compreensão, com uma outra atitude, com outro comportamento, que a gente não vê e não viu em muitos políticos. Porque ele sentiu a dor. Ele sente a dor. Não julgue. Não condene. Ah, se matou porque era fraco. Ah, se matou porque estava na droga. Ah, se matou por causa disso, por causa daquilo. Você não sentiu aquela dor. Não tem uma máquina, né? Para a gente registrar o peso da dor naquela pessoa. Mas a gente conhece um pouquinho, né? O aconchego do amor. Como do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Dos projetos do Centro Espírita Leon Denis também, que atuam com tentativas de suicídio e com irmãos também, né? Suicidas. Quando cada espírita passa o seu carinho, a atenção e esse conhecimento espírita para quem está sofrendo. Gente, é um banho de luz. A gente está tocando o coração daquela pessoa positivamente. A gente está aconchegando essa pessoa. Eu tenho uma amiga, ela já deve ter vindo aqui várias vezes, ou vários aqui conhecem ela. Eu era muito jovenzinho e eu tinha problema, né? Na minha mediunidade, né? Eu tinha muitas dúvidas. E eu cheguei na época no Centro Espírita Humildade e Amor.
Uma das pessoas que me recebeu, eu brinco com ela, né, que ela é só amor, né? Ela fala que ela está longe disso. Soninha Formiga. Bem, eu me derretia, né? Porque a Soninha abraçava, né? Ela passava o conhecimento, uma pessoa doce, né? Então, Soninha foi uma das espíritas que me ajudou e muito a equilibrar, né? A gente sabe que ainda está, né, no processo, mas a equilibrar a mediunidade. Falta, às vezes, espíritas assim na casa espírita. Que pegue na mão, que abrace, que passe carinho. E, às vezes, a pessoa nem abriu o coração, mas, por dentro, a pessoa estava zerando a vida. E você pode ser um desses irmãos que vai tirar essa pessoa desse vale. O pessoal acha que vale é um lugar, né? Do vale do suicida. Ah, mas aí ele não foi já, né? Ele já não fez o ato. Será? Esse vale, gente, é de depressão, é de negativismo, é de fraqueza. É um estado espiritual. Por isso que a gente não pode vir para a casa espírita pensando só na gente. Às vezes uma pessoa que é do público pode ajudar uma outra pessoa. Pode criar ali uma afinidade e a pessoa conseguir animar, conseguir motivar a outra pessoa. Não tem função certa, como muitos pensam, né? Ah, o dirigente da casa, e o médium, e lá o palestrante. Não tem função certa para isso. O GPS é o do coração. O Wi-Fi é com Deus. E às vezes aquela senhorinha, às vezes que senta lá no finalzinho, tão humilde, consegue tocar mais corações do que o palestrante. Estejamos atentos. A sua esposa pode ser uma pessoa prestes a promover o suicídio. O seu amigo, o seu filho, o seu líder lá da empresa. Vamos ter olhos de ver. Vamos motivar, chamar para a vida. O que nós estamos esperando? Viver é a melhor escolha. Escolhemos. Estamos aqui e precisamos perseverar. Tente outra vez. A canção não está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Você está caído? Você está alucinado? Você está desequilibrado? A vida é para quem é forte. E quando a gente encontra em Jesus essa fortaleza, nada pode atrapalhar a nossa evolução. Penúltimo dia de Cazuza na Terra. Muito magrinho, sem andar, diante de seu companheiro e de um grande amigo e da grande Lucia. A voz dele quase nem saía. Aí ele falou assim: hoje eu quero sair. A Lucia: mas como, Cazuza? Como? Os amigos, o amigo também, o companheiro dele. Eu quero sair. Hoje eu quero ver gente.
foi na cadeira de roda, levaram ele no carro. Quando chegou no Fashion Mall, quando eles foram entrando assim no Fashion Mall, criaram tipo um túnel humano. E as pessoas choraram, emocionaram. Às vezes você está com uma saúde física maravilhosa, né? Às vezes aquela pessoa ali está com uma saúde emocional maravilhosa. E prefere ficar deitado. Prefere ficar na cama, prefere ficar na passividade ou na ociosidade. Aproveite seu dia. Aproveitem os dias de vocês. E, gente, dia não tem hora para acabar. Ah, eu durmo 22 horas. Coisa de neurótico. Ah, eu janto 18 horas. Coisa de neurótico. Ah, mas então você está dizendo que eu posso jantar às 23 horas? Sim. Ah, mas aí eu já li que isso faz mal. Para mim, para o corpo, que gera doença. Gente, se isso for um hábito, né? Mas hoje eu quero jantar 23 horas. E daí? Hoje eu quero dormir 5 horas da manhã. E daí? Você é livre. Todos nós somos livres. Mas por que nós estamos algemados? Nós criamos essas algemas. O amor dissolve todas as algemas. E como diz o meu amigo Carlinhos Conceição, se você continua algemado, se você continua sofrendo, continua na dor, é simples. Você não está amando ainda. Não é fácil e nem é difícil. Amar para nós é trabalhoso. Amem e sejam felizes acima de tudo. Vamos dizer não à morte e vamos dizer sim à vida. Que os amigos espirituais, de todos nós aqui presentes, que esses guias espirituais dessa casa tão bondosos possam receber a nossa gratidão por esse momento, por todos que já foram vividos aqui na casa, por esses 100 anos. O presente que eles querem é que a gente viva e valorize a vida aonde quer que a gente vá. Terminamos essa noite com o poeta anônimo resiliente. Fui ser feliz e não volto mais. Muita paz a todos. Graças a Deus, né? Graças a Deus, estamos aqui hoje, nessa casa, como disse o nosso irmão, tão carinhosa, que nos abraça de uma forma simples e que nos ajuda a escolher melhor, né? A viver melhor. Porque aqui nós procuramos refletir com muita sinceridade e transparência os ensinamentos do nosso Pai Celestial e tendo consciência das nossas lutas, das nossas dificuldades, afastando das nossas atitudes a hipocrisia para mergulhar no autoconhecimento e reconhecer em nós com tranquilidade, com serenidade, aquilo que nós precisamos melhorar, devagar, fazendo aos poucos as melhores escolhas. Hoje, graças a Deus, escolhemos estar aqui hoje e escutamos muitas coisas importantes que vão como uma água cristalina entrando na nossa alma e limpando um pouco
especialmente num ponto delicado que são as nossas culpas, né? Que nós trazemos de outras vidas, dessas vidas, tantas coisas que nós passamos, que gerou em nós um sentimento, às vezes, de culpa, que nós estamos aprendendo dentro da doutrina a transformá-la em responsabilidade ativa para conseguirmos limpar a nossa alma com compreensão, com amor, não com culpa, não com esse peso, né? Eu acho que isso vem reforçar aquilo que o nosso irmão Carlos trouxe hoje, porque sentimos aqui no plano espiritual, muitos irmãos aqui presentes, sentimos aqui em nós muito essa questão hoje da culpa. Isso está vindo aqui na minha mente de uma forma muito forte. Vamos espantar isso para que a gente possa olhar para a vida com calma, com serenidade, olhar para frente com esperança, com responsabilidade e jogar fora essa culpa, né? Porque a culpa é paralisante. Vamos ser felizes, vamos encontrar o nosso caminho de equilíbrio, de amor, que cobre a multidão de pecados, e seguir em frente, porque perante a espiritualidade ela nos conhece profundamente. Então vamos seguir aquilo que o nosso irmão Carlos falou hoje, com muita propriedade, e termos a alegria de viver. É muito importante, não só para nós, mas para quem está à nossa volta, quem caminha conosco. Precisamos ser um ponto de alegria, de amor, aqui na Terra. Que assim seja, não é? Para todos nós, dos dois lados da vida. Eles pediram para tocar nesse assunto hoje aqui também. Então vamos lá, vamos vibrar. Vamos usar essa energia bonita que nós temos, possamos acreditar na nossa capacidade de amar, na nossa capacidade de orar, no nosso lado bom que cada vez mais está crescendo, dominando a nossa realidade, para ajudar a transformação desse mundo num mundo melhor. Então vamos orar. Vamos orar para os nossos irmãos que hoje estão no plano espiritual, que estão vivos em alguma dimensão na casa do meu Pai, né? Então queremos mandar para todos eles o nosso abraço, o nosso carinho. E hoje, especialmente, nós temos aqui um pedido para a nossa irmã Rosália dos Santos Souza, esposa do nosso irmão Luiz, mãe de Carol, de sua irmã aqui presente também, de sua família. Então é um momento de muita saudade, né? Mas de muita alegria, porque Rosália deixou muita coisa bonita plantada no coração dessa família, né? E isso não se perde jamais. Como também Rosália está viva, né? Recebendo essa homenagem, recebendo o carinho dos seus familiares. Se ela estivesse aqui na Terra, ela faria aniversário agora, né? Então, que Deus a ampare cada vez mais. Ela continua sendo mãe, esposa do plano espiritual, olhando por aqueles que ficaram. E aqueles que ficaram têm que honrar a nossa irmã Rosália, para que ela se sinta feliz de olhar para a sua família e ver cada um deles caminhando, fazendo o seu melhor. Isso é que vai levar muita alegria ao coração de Rosália. E isso também vale para todos os nossos entes queridos que estão do outro lado da vida, né? Estão vivos. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente. Que nesse momento nós possamos pedir por eles. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja.
essa oração que é tão especial possa levar a ser o veículo do nosso sentimento a todos esses nossos entes queridos, que eles recebam o nosso abraço, que eles sejam muito felizes no plano espiritual. E essa energia bonita que nós atraímos, todos nós aqui ajudamos a formar essa energia bacana, é uma energia que vai para o planeta, vai para o astral, né? Ajudando a melhorar alguma coisinha, né? Por onde ela passar. E nós vamos canalizar nesse momento, nas nossas orações, as irradiações que nós fazemos, que é uma coisa extremamente poderosa, de grande alcance. Nós vamos pedir essa espiritualidade linda, maravilhosa, espiritualidade muito ligada à natureza, né? Os nossos caboclos, mentores da nossa casa, que possam energizar os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho, todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, seja feito um trabalho da natureza, entrando com essa energia poderosa nos nossos lares, limpando a egrégora de lá, a energia, eliminando qualquer miasma, fazendo aquela limpeza, porque assim desejamos. Nós estamos nesse momento imaginando uma luz linda, maravilhosa, entrando pela nossa casa, abençoando as pessoas que lá estão, harmonizando todo mundo lá, e também do nosso ambiente de trabalho, e vai se espalhando, né, pela nossa comunidade, está precisando tanto de ajuda, pelo nosso Rio de Janeiro, né, um estado tão lindo que está precisando desse carinho, do nosso Brasil, a nossa terra escola querida. Muita luz, muita paz para todos. Tudo isso que o nosso irmão Carlos falou hoje, viver a melhor escolha, faz com que o nosso organismo fique melhor, não é isso? Quando nossa mente está em equilíbrio, quando nós sabemos lidar com as situações, nós estamos preservando a matéria, que é um instrumento importante para a nossa evolução. Então, toda a nossa palestra é uma dica para a nossa saúde física, saúde mental. Então, nesse momento, e que vamos fazer as nossas orações para a saúde, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes, a equipe médica lindíssima dessa casa, que possa nos socorrer e trazer a alegria de viver. É um ponto extremamente importante que nós fazemos questão de ter nesta casa, a alegria. Levar o espiritismo com alegria. Por isso é um almoço aqui, é uma festinha aqui, é um chazinho ali, é um carinho ali, é um abraço acolá. Isso tudo é importante para a nossa saúde. Então, nesse momento, nós queremos pedir pelos endereços, nomes das pessoas que estão lá, ali naquela caixinha, né? Os nomezinhos na caixinha de visita médica, para que seja assistido pela equipe da casa, que as águas do ambiente sejam fluidificadas, pedindo hoje um fluido especial no nosso lanchinho lá fora, né, que vai continuar depois da sessão. Então, é muita energia bonita para nós. Então, nesse momento, fechando os nossos olhos, nós vamos pedir a Jesus esse carinho. Vamos todos mergulhar no lago de Genezaré e vamos tomar um banho de luz, um banho de energia. Jesus está aqui no nosso lar. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. Todos lá estamos. E as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e ouro cegos,
junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizer na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Amigos espirituais, nós pedimos socorro diante das nossas dificuldades. Nos dê força, ânimo, coragem para superar as dificuldades. Saúde física, saúde mental. Para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para todos os irmãos necessitados que estão pela rua, nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões. Que essa luz se espalhe em torno de nós, com muito carinho, né? E pedimos ajuda para o nosso trabalho de sábado que vem, das nossas operações espirituais. Obrigado, Senhor. Muita gratidão. A escolha de acordar todo dia agradecendo, mesmo diante dos desafios, das dificuldades. Gratidão, porque se Deus manda, tem uma razão de ser e para melhor sempre. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Então, se manter de pé, cabeça erguida, coragem, às vezes chorando, mas levantando e seguindo em frente. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Peço uma bênção muito especial para o nosso irmão Carlos de Assis, um amigo da casa, o nosso amigo, para que ele seja cada vez mais feliz na sua caminhada. E todos nós aqui, né, possamos retornar aos nossos lares com muita alegria, com muito amor no coração, com muita proteção espiritual, né, e seguimos em frente na nossa caminhar. Lembrando a todos da nossa sessão de quinta-feira às 3h, lembrando da importância do estudo da doutrina, né? Nós temos vários cursos online, vamos nos instruir, isso vai nos fortalecer. Quero agradecer a presença de todos vocês e hoje é um dia muito feliz na nossa casa porque temos hoje a noite de autógrafo do seu Luiz em relação ao livro que ele escreveu, né, sobre a nossa casa. E ele vai continuar lá fora, né, aqueles que não tiveram tempo ainda para autografar alguns livros. E se hoje, né, se alguém não conseguiu hoje, outros dias nosso irmão Luiz estará aí também para fazer esse processo. E convidar vocês a ajudar a terminar com esse lanche ali para a gente, né, não jogar fora. Então, quando sair daqui, vamos comer mais um biscoitinho, um suquinho, tem muito café ali também, tá bom? Então, vamos à última parte do nosso trabalho, que é o passe, né? Eu vou pedir ao seu Luiz, se a primeira pessoa tomar passe, para o senhor ficar liberado para ir lá para fora, tá bom? Se alguém quiser, tá? E os pais das crianças depois.